Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Halloween 2, O Pesadelo Continua, de 1981, dirigido pelo Rick Rosenthal, dando sequência à nossa série de filmes sobre Halloween nesse mês de outubro, onde vamos analisar todos os 13 filmes da franquia. E esse longa é uma sequência direta do original do John Carpenter, de 78, que eu já fiz vídeo aqui, e eu vou deixar um card na tela para você ver depois. E eu costumo dizer que esse filme representa um momento muito importante do gênero de slasher, quando as franquias estavam começando a se consolidar, e o Rick Rosenthal assume esse longa com uma grande responsabilidade de dar sequência ao bom trabalho do Carpenter, que aqui assume o roteiro, criando toda a trama na tentativa de expandir o universo do Michael Myers, mas com muitas peculiaridades. E começando pelo enredo, o filme vai dar início exatamente onde o primeiro filme parou, na mesma noite de Halloween de 78. A Laurie Strode, interpretada pela Jamie Lee Curtis, é levada para um hospital depois do confronto com o assassino mascarado, e o Michael Myers vai continuar aqui a sua caçada implacável. E o que eu gosto nessa abordagem é como ela mantém a urgência temporal sem pular os anos. É uma narrativa linear que foca na sobrevivência imediata, com o Dr. Loomis, vivido pelo Donald Pleasence, correndo atrás de pista sobre o passado do Michael. E nós vamos ter aqui uma revelação familiar que muda o jogo, e isso vai adicionar uma camada de drama pessoal ao terror. E falando da direção, o Rosenthal, ele era um novato na época, e isso acaba refletindo em um estilo que tenta emular o suspense minimalista do Carpenter, mas acaba inclinado mais pro gore. As cenas do hospital são claustrofóbicas, com corredores fechados e escuros para criar tensão, mas o diretor não tem o mesmo time preciso do Carpenter. As mortes aqui vêm mais rápidas e gráficas, o que pode agradar aos fãs de gore clássico, mas isso dilui um pouco a atmosfera de medo psicológico. É como se o filme quisesse ser mais direto a esse tipo de público mais hardcore que estava se formando no início dos anos 80. E o roteiro vai tentar expandir o mito do Michael Myers, dando mais background ao personagem, o que era necessário para uma sequência, mas honestamente, algumas partes parecem forçadas, como se estivesse tentando justificar a imortalidade do vilão de forma apressada. Há diálogos que fluem bem, especialmente os do Dr. Loomis, que trazem um tom de urgência psiquiatra, e isso reflete no desafio de sequências, equilibrar inovação com fidelidade ao original. Mas agora vem um grande problema para mim, que foi a Jamie Lee Curtis nesse filme, porque lá no primeiro longa ela era a garota comum virando heroína, mas aqui a sua atuação é muito reduzida, passando a maior parte do filme presa em uma cama de hospital, sem grande envolvimento com a trama. É verdade que ela tá lidando com um trauma físico e emocional que aconteceu com ela lá no primeiro filme, e por ser uma continuação direta e imediata, até que faz sentido, mas isso também causa aquela falta daquela Final Girl icônica que foi tão bem apresentada no primeiro longa. Mas ainda assim, na parte final do filme, que é onde ela volta a ter um destaque, a Jamie Lee Curtis consegue transmitir aquela verdade, aquele desespero da personagem, com um olhar de pânico e movimentos limitados pela dor. É impressionante como ela se sai bem, especialmente nas cenas de confronto, onde a sua determinação brilha. Já o Dr. Loomis eleva o material com a sua intensidade. Ele não é só um médico caçador, ele é um homem obcecado, quase enlouquecido pela maldade do Michael, e os seus monólogos sobre o mal puro são icônicos, e o ator os entrega com uma voz grave e imponente. É uma atuação que vai misturar aqui o drama com o terror, e prova que o Donald foi uma ótima escolha de elenco. E os personagens coadjuvantes, como as enfermeiras e médicos do hospital, servem só para potenciais vítimas, nada mais que isso. Alguns, como a enfermeira interpretada pela Pamela Susan, até tem os seus momentos, mas a maioria é descartável. E isso é típico de slashers da época, onde o foco estava no assassino e na Final Girl, e tá tudo certo, eu não vejo isso como um grande problema. E tecnicamente, a cinematografia é bem característica do início dos anos 80, com muitas luzes de Halloween, criando contraste sinistro na cidade. As sequências noturnas em Haddonfield capturam aquela sensação de cidade fantasma, similar ao primeiro filme, mas há uma diferença aqui.
A câmera é mais dinâmica e com um traço que vai seguir o Michael Myers bem de perto, aumentando a sua imersão. É um trabalho que influenciou muitos outros terrores de baixo orçamento depois. E a trilha sonora, tão icônica na franquia inteira, aqui é uma extensão do tema clássico. O marcante piano tá de volta, mas com variações que se adaptam às cenas de ação. Em momentos de calmaria, a música constrói tensão sutilmente e nas mortes explodem no caos. É uma das melhores partes do filme, provando que o som é essencial no terror. Sem ele, muitas cenas perderiam o impacto. E comparando com o Halloween original, essa sequência perde em originalidade e verdade, mas ganha em escala. O primeiro era sobre o desconhecido, o mal aleatório, mas aqui é uma tentativa de explicar origens, o que pode dividir opiniões. Eu, particularmente, acho que isso humaniza demais o Michael Myers, tirando parte do mistério que o tornava tão aterrorizante. No original, ele era mais essa força da natureza, como eu comentei no meu vídeo. Já aqui, ele vira um vilão com motivações mais familiares, o que abre portas para sequências ruins que viriam depois e que logo, inclusive, eu vou abordar aqui no canal. E no contexto do gênero slasher, Halloween 2 solidificou fórmulas que viriam ser exploradas em franquias como A Hora do Pesadelo, por exemplo, que é outra franquia clássica, e ele aumenta o gore e foca em ambientes confinados, introduz viradas de linhagem que se tornam comuns, mas ao mesmo tempo reflete o cansaço precoce desse tipo de gênero, com mortes previsíveis e menos inovação. É um filme de transição entre o terror artístico do Carpenter e o comercialismo dos anos 80. E os efeitos especiais são bem práticos e impactantes para a época. As mortes envolvem facadas, afogamentos, injeções letais, sendo bastante realista, que choca sem exagerar no trash. A cena da banheira, por exemplo, que eu acho a mais impactante do longa, é bem filmada. Apesar das limitações orçamentais, ela entrega tudo que o filme de slasher precisa e se passa em um bom ritmo. São 1h30 bem direta. Ele começa com ação e mantém um fluxo constante de perseguições e revelações, e isso torna muito bom de assistir, especialmente em maratonas de Halloween. Não fica cansativo. E Halloween 2 ajudou a popularizar o hospital como esse cenário de terror, inspirando vários filmes, e também reforçou o arquétipo da Final Girl, pavimentando o caminho para heroínas fortes do gênero. E em termos de legado, é um filme que solidificou Michael Myers como esse ícone imortal. Então, no geral, Halloween 2 é uma sequência digna que captura o espírito do original enquanto tenta expandir o universo. E se você curte slasher dos anos 80 e gosta de Halloween, com certeza vale a pena assistir pelo gore, pela atmosfera criada e pelas atuações. É um bom filme de slasher que marca o Michael Myers no imaginário do terror da cultura pop. É um bom filme de slasher que marca o Michael Myers no imaginário do terror na cultura pop. E para Halloween 2, o pesadelo continua, nota 7. Então é isso, mais um filme aqui da franquia Halloween analisada. Em breve eu venho com a terceira parte dessa trilogia inicial. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e até mais.